Oi pessoal, bom, a gente tem recebido várias mensagens no Instagram, no Facebook, de pessoas perguntando pra gente como a gente se conheceu, principalmente como a gente tomou a decisão de constituir uma família e como foi esse processo de adoção. Então, para não responder uma a uma, a gente decidiu gravar esse vídeo. Eu estou pensando em você, pensando em nunca mais te esquecer. Eu estou pensando em você. Isso aí. Bom, a nossa história começa, na verdade, antes mesmo da gente se conhecer, porque a história da nossa família começa com a minha inscrição para um programa de apadrinhamento afetivo, que eu vi pelo jornal. E fui participar. Na verdade, a proposta era colocar adultos interessados, né, voluntários, para se tornarem padrinhos, assim, com essa ideia de uma referência adulta, externa, para crianças e jovens que estavam em situação de acolhimento e que por algum motivo não tinham sido adotadas, porque principalmente, né, o foco do programa era para aquelas crianças que já tinham ultrapassado uma idade em que se procura mais, em que os adultos procuram mais crianças para adoção, então para que eles pudessem ter essa referência externa de um adulto. Isso foi em 2016, 2015 para 2016, que comecei a fazer parte desse programa. E foi um programa longo em termos de preparação desses adultos voluntários, até que a gente pudesse efetivamente conhecer as crianças e criar uma dinâmica de aproximação, né? Então, para que, né, adultos e crianças se conhecessem e até que criassem um laço afetivo de apadrinhamento, efetivamente. Depois que te encontrei, uma estrela apareceu no meu teto. Meu coração se encheu de afeto. É como se abrisse um portão. A partir daí eu conheci a Débora e a gente começou a se aproximar na nossa relação. No meio do caminho, quando a gente estava nessa aproximação da relação, eu conheci o Má. E eu costumo brincar com os meus amigos, né, que o Má foi ficando também na minha vida, porque para ele de alguma forma também fazia sentido isso tudo que estava acontecendo. Na verdade, eu não tinha a menor ideia, a menor intenção em me tornar pai naquele momento, e acho que menos ainda o Má, que era mais novo do que eu, mas a gente achava, né, gostava de dedicar o nosso tempo para esse projeto, para essa relação com a Débora. A Débora tinha 16 anos quando a gente se conheceu, e já estava num ponto da vida em que ela conseguia, de alguma forma, vislumbrar a ideia do fazer 18 anos, que para as crianças que estão em SAICA é uma coisa muito difícil, né? Porque no momento em que esses jovens fazem 18 anos, o Estado deixa de ter responsabilidade sobre eles. E aí eles vão para o mundo. É um processo muito doloroso e cruel, muitas vezes. Então, existe uma certa angústia desses jovens, né, quando eles começam a se dar conta de que vão fazer 18 anos. E aí, em algum momento, eu disse para a Débora, olha, quando você fizer 18 anos, você não vai ficar desamparada, né? Então, essa nossa relação também tem a ver com isso. Começou assim, até que a gente também foi amadurecendo um pouco a ideia, e um dia eu fiz uma proposta para ela e disse, quando você fizer 18 anos, você quer ir morar comigo? Você vai lá e a gente faz acontecer. Não tinha muita ideia do que isso queria dizer. No meio desse caminho a gente começou a morar junto, e quando a gente começou a morar junto já tinha bastante clareza que a Dé ia chegar, então quando a gente foi procurar um AP, né, pra gente morar junto, a gente já imaginava o quarto da Débora. A Débora inclusive participou um pouco desse processo junto com a gente, já tinha formado essa ideia de que ela estaria conosco por algum tempo. E nesse ponto, os nossos passeios com a Débora até ficaram mais longos, porque como a gente já tinha planejado esse quarto da Débora, já tinha um colchão lá, né? A gente encontrava ela num sábado, ela dormia já em casa, e no final do domingo ela retornava ao SAICA. É, verdade. E aí, pouco antes dela fazer 18 anos, a gente, na verdade, tomou uma decisão por conta dessa aproximação que foi se intensificando, inclusive, de pedir a guarda da Débora. Então, isso também nos ajudou em processos burocráticos, né? Então com a guarda dela em colocar como dependente de plano de saúde e outras coisas nesse sentido. E
E a partir daí a mágica aconteceu, assim, eu não sei muito precisar em que momento que a gente fez a virada de é a nossa afilhada que veio morar com a gente e, né, para se tornar a nossa filha. A gente foi se entendendo, a nossa família efetivamente começou ali e a gente foi entendendo que essa relação era desse jeito. A nossa diferença de idade é muito pequena, essa também é uma pergunta que de vez em quando aparece nos nossos inbox aqui. Nossa, é uma filha adulta, né? E vocês também são jovens adultos e tal, e é um tipo de relação diferente, ainda que esteja bem estabelecido, né? Essa relação filial que a gente vai aprendendo e reaprendendo todos os dias, né? E eu acho que a gente vai ser assim para sempre nessa nossa relação. E aí, só para vocês saberem essa diferença de idade, o Bruno tem 36 anos, eu tenho 31, a Débora tem 22 e o Wesley tem 11. Depois que te conheci, é como se não houvesse antes. O mundo é agora em diante, é como plantar um jardim. E aí, para falar da história do Wes, que também foge do tradicional, porque, né, a gente estava ainda entendendo essa ideia de paternidade, de filho, de família, né, tudo muito novo. A gente morou junto, sozinho, um pouco tempo, né? Então a nossa família já começou assim e a história com Wesley também de alguma forma é inusitada nesse sentido. A gente frequentava esse Saica em que a Débora morava por conta, né, do apadrinhamento, de tudo isso, toda essa relação que foi se estabelecendo. E no meio do caminho, quer dizer, em algum momento dessa história, o Wesley foi acolhido por essa instituição. Então ele foi morar lá nesse Saica e uma criança muito fofa, a gente, né, achava ele uma criança muito fofa, criou uma relação de afeto muito rapidamente, assim, por conta dessas visitas que a gente ia fazendo lá. Mesmo depois que a Dé veio morar com a gente continuou frequentando as festinhas e eventos que tinham lá no Saica e foi estabelecendo, e seguiu estabelecendo uma relação afetiva com Wesley, mas ela acontecia muito naqueles momentos em que a gente estava lá presente, efetivamente. E aí, em algum momento, a gente até criou uma relação entre nós de que nós éramos os padrinhos postiços do Wesley. Postiços porque, por uma orientação até da própria equipe técnica lá do abrigo, que entendia que ele teria a chance de ser adotado rapidamente, porque nesse momento ele tinha 6 para 7 anos, então ainda era novinho, né? Já era considerado tardio, né, para as adoções no Brasil como acontecem, mas entendia-se que ele poderia ser adotado. E aí, só que isso não aconteceu por burocracias, né, do Estado e, enfim, algumas dificuldades que a gente desconhece, inclusive, e na própria relação do acolhimento e tal. E ele foi... a nossa relação foi se intensificando por conta dessas visitas que a gente fazia lá. E em algum momento, quando ele efetivamente estava judicialmente ali pronto para ser adotado, ele manifestou para a equipe técnica do fórum de que ele não tinha interesse a princípio porque ele gostava muito e queria ficar com os padrinhos dele, que éramos nós. E aí que então em 2018 a gente recebeu um convite do fórum para uma reunião e conversando com a psicóloga ela apresentou essa situação. Que o Wesley não tinha esse interesse e se nós tínhamos interesse em adotá-lo. Ela queria conhecer a gente, entender qual é que era a nossa, se fazia algum sentido, se a gente era um maluco, né? Porque ela não chegou fazendo essa oferta, na verdade, mas, né, de alguma forma a gente saiu um pouco com essa incumbência de pensar sobre o assunto. E, na verdade, a gente já saiu com a certeza de que isso aconteceria. Que, né, a gente só precisaria ver como ia fazer acontecer e a gente se valeu dos próximos 2 ou 3 meses para organizar a vida e fazer isso acontecer, né, a integração dele na nossa família. Pelo Wesley ser mais novo, a gente precisou de um planejamento um pouco mais detalhado, né, um pouco mais tanto planejamento financeiro quanto a nossa rotina.
A Débora, quando veio morar com a gente, ela já era mais velha, já sabia se virar bem. Agora com o Wesley, não. Então a gente tinha que estar sempre um dos dois disponível para poder levar e buscar na escola, médico, enfim. Então a gente ficou uns 2, 3 meses pensando em como seria essa nova rotina para fazer dar certo. Em novembro de 2018, o Wes chegou oficialmente, se integrou à família e desde então, no mesmo modelo, a gente vem se aprendendo e reaprendendo todos os dias nessa relação de pais, de filhos, de irmãos, de avós, né, de tios. É um processo que envolve muito mais gente, inclusive. E que, claro, que a relação principal, né, essa nossa pais e filhos, né, porque isso vale para a ideia também de irmãos, é algo que está no centro desse processo de aprendizado e tal, e que a gente vem se descobrindo e sendo feliz, né, e realizado. Acho que tem um monte de histórias pra gente contar, né, no meio. Esse vídeo é o vídeo da história resumida, e acho que a proposta, inclusive, se ele fizer sentido, tá, depender do interesse, do retorno e tal, a gente quer gravar outros vídeos desse tipo para contar um pouco dessas histórias, compartilhar mais isso. Bom, é isso. Espero que tenha gostado. Caso vocês tenham alguma curiosidade, pode deixar aí no comentário, pode mandar mensagem privada pra gente, que com certeza a gente vai ter o maior prazer de responder. Tchau, tchau. Até a próxima.